quarto ano. Hoje a gente vai falar sobre pirâmide alimentar. Então, vem comigo. A pirâmide alimentar brasileira tem 8 grupos de alimentos, distribuídos em 4 níveis de acordo com a quantidade diária de consumo recomendada de cada grupo. Então, aqui é a nossa pirâmide. Então, o grupo 1 está lá na base, são os pães, cereais, raízes e tubérculos. Grupo 2, verduras e legumes. Grupo 3, as frutas. Grupo 4, leite e leites e derivados. Grupo 5, carnes e ovos. Grupo 6, feijão, ervilha, lentilha e soja. Grupo 7, óleos e gorduras. E grupo 8, os açúcares. A quantidade de cada tipo de alimento que as pessoas precisam comer varia de acordo com a idade. Então, vamos lá. Para a infância e adolescência, estas são as recomendações. De 1 a 3 anos, uma criança deve comer diariamente 5 porções do grupo 1. Lembra lá? Só olhar na pirâmide. 3 porções do grupo 2, 4 porções do grupo 3, 3 porções do grupo 4, 2 porções do grupo 5, 1 porção do grupo 6, 2 porções do grupo 7 e 1 porção do grupo 8. De 4 a 12 anos, deve-se diminuir uma porção de frutas em relação à fase anterior, e a quantidade de óleos e gorduras é cortada pela metade. O restante continua igual. E na adolescência, de 13 anos em diante, cada pessoa passa a ter suas necessidades nutricionais, e por isso as quantidades indicadas para cada grupo alimentar são flexíveis. Apresentamos as informações para essa faixa de idade na tabela abaixo. Então está lá, adolescência, 13 anos em diante, o grupo alimentar, 1, 2, 3 até o 8, e as porções por dia. Então, aqui é importante, essa é uma recomendação que deve servir apenas como guia, não é uma regra rígida. Então, explica toda essa página aqui, explicou sobre a pirâmide alimentar e as recomendações de 1 a 3 anos, 4 a 12 e 13 em diante, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Lá na página 54, começam os exercícios. Então, vamos lá. A letra A fala assim: em uma folha de papel, escreva um texto com as informações da tabela sobre qual grupo alimentar precisa ser consumido em maior quantidade e qual precisa ser consumido em menor quantidade, e se você tem esse hábito alimentar. Então, de 3 a 5 linhas, pessoal. Vocês vão escrever um texto pequeno, só falando sobre os grupos alimentares. Quem quiser fazer um texto maior, tudo bem, mas vamos limitar assim, um mínimo de 3 linhas, tá bom? Máximo 10, sim, fica melhor. Mínimo 3, máximo 10. Aí vocês fazem um texto falando sobre os grupos alimentares, tá bom? Na letra B, tá aqui. Começamos a fazer um gráfico com as informações da tabela referentes à alimentação na adolescência. Repare que usamos uma cor em 2 tons, está vendo? Que tem quantidades de porções flexíveis. O tom mais escuro indica o mínimo e o mais claro indica o intervalo até a quantidade máxima. Dê um título para o gráfico e complete-o com base na tabela anterior, usando cores diferentes para representar cada grupo. Então, grupo alimentar 1, a quantidade mínima, tá vendo que já veio pintado, até a quantidade máxima, certo? Ele quer que você dê um título, daí esse daqui fica a critério de vocês, tá? Vocês colocam o título que vocês preferirem. Aí vamos lá embaixo. Você já aprendeu o que chamamos de variáveis, as informações tratadas em uma pesquisa, uma tabela ou um gráfico. No caso aí, as variáveis são os grupos alimentares, e as porções. Nesse gráfico aparecem 2 variáveis, que eu acabei de falar, os grupos alimentares e as porções. Os grupos alimentares estão indicados por números, tá bom? Então, isso daqui é uma parte mais teórica. Agora lá embaixo no diga aí. Os números que identificam os grupos alimentares indicam quantidade? Grupo 1, grupo 2, grupo... Está indicando quantidade? Não, Está só separando os grupos. Então a resposta é não. Seria possível identificar os grupos usando letras? A, B, C e assim por diante? Sim, Esses números aqui é só para diferenciar os grupos.
poderiam ter sido usados letras. Essa é uma variável numérica? Sim ou não? Não é, né? Porque está separando grupos. Não é uma variável numérica porque não indica quantidade. Aqui só está separando o grupo de acordo com o nível da pirâmide. Então a resposta é não, pois não indica quantidade. Vamos lá para a página 55. Leia o texto a seguir e verifique se ele diz o mesmo que sua turma concluiu. Ou seja, aquelas respostas que a gente fez na 54. Uma variável que pode ser indicada de outro modo, além de números, não é uma variável numérica. Os grupos alimentares do gráfico poderiam ser indicados por letras ou com outros nomes. Então, letra A. As porções recomendadas de cada grupo de alimentos poderia ser indicado por letras? Explique sua resposta. As porções. Não estou falando os grupos, agora estou falando as porções. Então, as porções não poderiam, porque a porção é uma quantidade, e essa quantidade, né, é número, é numérica. Então, o que a gente coloca na letra A? Que as porções recomendadas não podem ser indicadas por letras, pois os números indicam a quantidade de porções. Então, vou ajudar vocês aqui, ó. Página 55, a letra A. Não podem ser indicadas por letras. Pois os números indicam a quantidade de porções. Então tem que ser número. Quantidade de porções. Vamos lá. Letra B. Complete a frase corretamente utilizando uma das etiquetas a seguir. Uma etiqueta é não é e outra etiqueta é é. A quantidade de porções dos grupos alimentares não é ou é uma variável numérica? A quantidade de porções. Quantidade, pessoal, é sempre numérica. Então a resposta fica é. A quantidade de porções dos grupos alimentares é uma variável numérica. Agora vamos lá, lápis à mão. Para resolver estas atividades, você pode recorrer às informações das páginas anteriores. Exercício 1. Por que você acha que os grupos alimentares estão organizados em uma pirâmide e não um cubo? Hein? Por que vocês acham que tem formato de pirâmide e não em cubo? O que vocês acham? Bom, vamos lá a resposta. Né? Ela tem formato de pirâmide para representar visualmente a quantidade de alimentos que deve ser consumida de cada grupo. Ou seja, o mais importante, vamos pegar a pirâmide. O mais importante, pessoal, são os da base. E aí vai subindo. Você pode ver, ó, o que é mais importante? É o grupo 1 do que o grupo 8. O que tem no grupo 8? Açúcares. Né? No grupo 1 e grupo 2, olha, tá a base mais importante, que é os alimentos que mais fazem bem. Né? Então a gente tem os cereais, raízes, frutas, verduras e legumes. Então na 1, o que a gente pode colocar no 1? A gente coloca, tem formato de pirâmide, para representar visualmente, então vou colocar aqui, para representar visualmente a quantidade de alimentos que deve ser consumida de cada grupo. E o que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar que na base os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade e no topo os de menos, o que deve ser consumido em menor quantidade. Então, na base, os alimentos
que devem ser consumidos em maior quantidade. E no topo, os de menor quantidade. Então tá aí, terminamos a 1. Vamos para a 2. Então, na 2 temos o seguinte. Releia o texto que trata das recomendações de alimentação para as crianças pequenas e para a sua idade. A idade de vocês, né? Vocês têm 9, 10 anos, é isso? Letra A. Quais são as diferenças entre as recomendações para a sua idade e para as crianças menores? Então, olha só. Vocês estão nessa faixa aqui de 4 a 12 anos. Então, deve-se diminuir uma porção de frutas em relação à fase anterior e a quantidade de óleos e gorduras é cortada pela metade. Então, essa é a diferença. Então, na letra A, o que a gente coloca? Quais são as diferenças? A redução pela metade né, da quantidade de óleos. Vou colocar diretão aqui, óleos e gorduras e a diminuição da porção de fruta. Porção de frutas. Então, terminamos a 2, letra A. Letra B. Quantas porções do grupo 1 são recomendadas para você? E do grupo 8? Então, do grupo 1 são recomendados, vamos lá, do grupo 1, a gente olha, o grupo 1 são pães, cereais, raízes e tubérculos. Fala que o restante continua igual. Então, a gente olha aqui, porções do grupo A, 5 porções. Então, grupo 1 são 5 porções. E do grupo 8, uma porção. Então, e do grupo 8, apenas uma. Letra C. Em qual grupo está o seu alimento preferido? Aí você vai olhar o seu alimento preferido lá na pirâmide, vai verificar em qual grupo ele está e você responde na C. A C, então, é uma pergunta pessoal. O professor não vai responder no vídeo, né? Letra D. Escreva 4 alimentos que você come todos os dias e diga a que grupo eles pertencem. Então, a letra D também é pessoal. Então, cada um vai escrever o alimento, né? Como pão, como carne, tal. Coloca o alimento e coloca o grupo que ele está, tá bom? Cada um faz o seu aqui na 55, beleza? Vamos para a página 56. Pessoal, então o exercício 3 da página 56 fala assim: os alimentos dos grupos 2 e 3 são chamados de alimentos reguladores. Faça uma pesquisa para saber por que recebem esse nome, escreva sobre o que descobrir, né? Então, esses alimentos reguladores, eles são de origem vegetal, né? São frutas, verduras e legumes, principalmente. E são esses alimentos, pessoal, que regulam as funções do organismo. São alimentos ricos em vitaminas e sais minerais. Eles atuam sobre o sistema imunológico, regulam a digestão, a circulação sanguínea e proporcionam um bom funcionamento dos intestinos, certo? São ricos em fibras e tudo mais, beleza? Então é isso que vocês vão colocar na pesquisa de vocês. Que são alimentos reguladores, são de origem vegetal. Esses alimentos regulam as funções do organismo, são ricos em vitaminas, sais minerais, em fibras, atuam sobre o sistema imunológico, regulam a digestão, parará, beleza? Agora a questão 4.
Monte uma tabela com a quantidade de porções diárias recomendadas de cada grupo alimentar para a sua idade e faça o gráfico correspondente. Eu vou deixar aqui, ó, olhem aqui o gráfico, vocês vão seguir basicamente o que está nesse gráfico aqui. Então, vocês vão separar crianças de 4 a 12 anos, que é a faixa que você se inclui, o grupo alimentar, 1, 2 até o 8, e as porções por dia. Feito isso, monta um eixo horizontal, que são os grupos alimentares, um eixo vertical, que são as porções, basicamente esse modelo que está na página 54. É basicamente isso que a gente vai montar aqui, certo? Só que referente à idade de vocês, tá bom? Então, caprichem lá. Agora aqui na página 57, pessoal, a gente vai trabalhar com o conceito de dobro, triplo, quádruplo e múltiplo, tá? Pessoal, dobro tem a ver com o fato da gente multiplicar por 2, triplo, multiplicar por 3, quádruplo, multiplicar por 4 e assim vai indo, tá, pessoal? Quando a gente fala em múltiplo, é o resultado do quê? Da multiplicação. O número que a gente obtém em multiplicações é dito múltiplo do número, tá bom? Eu já vou explicar mais à frente com exemplos. Então, observe o número 5. Se eu multiplicar o 5 por 2, pessoal, eu vou ter 10. O que o 10 é? O dobro de 5. Se eu pegasse o 5 e multiplicasse por 3, eu teria 15. O que o 15 é? O triplo do 5. O 10 é dobro porque eu multipliquei por 2. O 15 é triplo porque eu multipliquei por 3. Se eu tivesse feito 4 vezes 5, eu teria 20. O 20 é o quê? O quádruplo do 5. Multipliquei por 5. E o que o 10, o 15 e o 20 têm em relação ao 5? Eles são ditos múltiplos do 5, tá? Várias multiplicações realizadas a partir do 5 geraram o 10, o 15 e o 20. Então, esses números são ditos múltiplos, tá bom? Então, vamos lá. Para descobrir a quantidade de botões de uma coleção, Maria foi contando de 2 em 2, Cláudio de 3 em 3 e Regina de 4 em 4. Todas as crianças disseram que havia 48 botões na caixa. Então vem a primeira pergunta. Escreva a sequência de números que cada um usou para chegar a 48. Então veja só, a Maria, ela começou 2, 4, 6, 8. Você está vendo? Ela vai aumentando de 2 em 2. Então, é isso que vocês vão fazer. Então, 10, 12, 14, 16, 18. E aí vão indo. Até chegar em 48. Já o Cláudio foi contando de 3 em 3. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, paraná, até chegar também em 48. E a Regina começou com 4. 4, 8, 12, 16, 20 e foi fazendo até chegar também em 48. Vocês vão colocar todos os valores. O tio não está colocando aqui por questão de não ficar muito extenso o vídeo. Quantos números há na sequência de 2 em 2 até 48? Bom, vocês fizeram e contaram que são 24 números. Então, coloca a 24 números. Aí vem uma pergunta. Qual é a relação desse número com o 48? O 24 é a metade. Então, a gente coloca 24 números e 24 é a metade de 48. Quais são os algarismos que aparecem nas unidades dos números da sequência de Maria? Quais são os números que aparecem nas unidades? Então, tem o 2 na unidade, o 4, o 6, o 8, olha, o 0 também aparece nas unidades. Então, são esses algarismos que aparecem nas unidades. Aí a gente tem lá mais
mais uma perguntinha. Por que só aparecem algarismos pares nas unidades da sequência de 2 em 2? Por quê? Porque toda essa sequência de 2 em 2 só tem número par. Essa sequência foi formada pela contagem dos botões, por isso ela começa em 2. Podemos ter esse tipo de sequência começando com qualquer número. Mas por que aparece de 2 em 2? Porque a gente foi contando sempre de 2 em 2. E, pessoal, quando a gente vai contando de 2 em 2 e começou com um número par, são 2 algarismos, par, ímpar, o próximo será par de novo. Então, sempre essa sequência só vai pegar, como está indo de 2 em 2, sempre vai pegar os números pares, tá bom? Assim como a sequência começa com 3, vai pegando um par, um ímpar, um par, um ímpar, né? Porque par, ímpar, par, vai pegando um de cada, tá? Continuando aqui. Cada termo desse tipo de sequência é o resultado de uma multiplicação por 2. Ou seja, o que é esse 2 aqui? Foi feito 2 vezes 1, 2. O que é o 4? 2 vezes 2. O que é o 6? 2 vezes 3. O que é o 8? 2 vezes 4. O que é o 10? 2 vezes 5. Ou seja, a gente foi formando a sequência dos múltiplos de 2, tá? É uma, digamos assim, a tabuada do 2. É isso que a gente foi formando quando a gente foi contando de 2 em 2. Quando a gente foi contando de 3 em 3, a gente foi montando a tabuada do 3. Quando a gente foi contando de 4 em 4, a gente montou a tabuada do 4. Então, todos esses números que aparecem para o 2 são ditos múltiplos do 2. Todos esses números que aparecem para o 3 são ditos múltiplos de 3. Todos esses números que aparecem para o 4 são ditos múltiplos do 4. Continuando, daí na página 58 tem uma última pergunta. Podemos dizer também que é uma sequência de dobros. Aqui é uma sequência, certo? Então, na sequência a gente tem lá. O número 16 é o dobro de qual número? Então, na página 58 a gente coloca lá. O número 16 é o dobro de qual número? Do 8. E 50 é o dobro de 25. Isso está aí. Belezinha? Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.